Beleza, vamos então começar a escrever os nossos testes aqui de integração na nossa camada HTTP, tá ok? E a gente vai começar pelo método aqui buscar por telefone, certo? Bom, vamos voltar aqui no nosso código um pouquinho, que eu vou fazer algumas modificações aqui naquele código de configuração. Quais as modificações que eu vou fazer? Basicamente, esse método, essa classe aqui, a gente não vai ter nada nela não, ela já vai ser só uma classe de configuração para a gente. Eu vou apagar esse teste aqui, não vou precisar dele. E aqui, em vez de ser uma classe pública, uma classe concreta, eu vou criar ela como uma classe abstrata. Tá ok? Porque ela já tem todas as nossas configurações feitas aqui, não é? Eu vou utilizar ela só como uma base aqui de configuração, para a gente não precisar a cada classe de teste que a gente for criar para, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem um ambiente bem simples, né? A gente tem uma aplicação bem simples, a gente só tem uma classe aqui disponibilizando recursos HTTP. Mas numa aplicação comercial você vai ter várias classes, né? Se você for criar uma API aí para sua empresa ou para algum projeto seu, você pode ter várias classes dessa aqui. Então imagina toda hora você precisando reescrever essas configurações aqui, não é necessário. Então eu vou criar essa aqui como uma classe abstrata e toda classe que for executar testes e que precisar dessa configuração, eu vou herdar dessa classe aqui, beleza? Então, só basicamente isso. Coloquei aqui como uma classe abstrata aqui. E agora a gente vai criar, eu criei aqui um pacote chamado resource, e dentro desse pacote eu vou criar aqui a minha classe de teste, chamado pessoa resource teste, tá? Porque é o nosso teste aqui do recurso de pessoas. E aqui eu vou estender de demo application teste. Tá? Então, estou fazendo a extensão aqui porque essa classe aqui, então, vai pegar as configurações aqui do meu demo application test. Beleza? Então, a gente vai começar a escrever aqui o nosso teste para buscar aqui uma pessoa pelo telefone. Tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Bom, tem várias formas de você escrever esse teste. O próprio Spring oferece ali algumas facilidades para você escrever esse teste aí. A gente vai utilizar aqui nesse curso, a gente vai utilizar esse framework aqui chamado REST Assured. Você pode encontrar ele aqui, ó, nessa URL, rest-assured.io, tá ok? Essa aqui é um framework, tá ok, de testes REST, né, que ele disponibiliza disponibiliza métodos utilitários que torna a escrita do nosso teste mais fluida, tá vendo? A gente vai escrever dentro do nosso teste coisas do tipo, olha, quando eu der um get aqui nessa URI aqui, loto.loto/id, passando aqui o número do ID, então eu quero verificar se o status do código vai ser 200 e se no corpo eu vou ter essas... a gente vai ter no corpo da resposta esses valores aqui. A gente vai testar, vou mostrar aí no decorrer dessa aula como que faz isso, tá ok? Então, a gente vai utilizar aqui esse REST Assured para a gente conseguir escrever os nossos testes dessa maneira fluida aqui, tudo bem? Fica mais fácil da gente entender e manter o nosso teste, beleza? Para a gente fazer isso aqui, então vamos ver aqui, ó, como que a gente vai fazer. Vamos criar aqui no New, vamos vir aqui na nossa parte de documentação, aqui no Getting Starter. Aqui no nosso Getting Starter, ele vai mandar aqui a gente para o GitHub, tá ok? E aqui a gente tem aqui, ó, Maven e Gradle. Então, para a gente colocar o nosso REST Assured aqui, a gente só precisa adicionar essa dependência aqui no nosso pom.xml. Então, vamos pegar essa dependência aqui, tá ok? E vamos vir aqui no nosso pom.xml e vamos adicionar essa dependência aqui, tá? IO REST Assured na versão 3.0.3 em ambiente de teste, tá? O escopo aqui é de teste, a gente só vai usar ele para testes, tá ok? Então, colocamos a nossa dependência aqui. Vamos voltar aqui na nossa classe Demo Application. Bom, vamos vir aqui no nosso REST Assured. Vamos ver aqui se a gente tem algum exemplo aqui. Aqui eu acho que não vai ter nenhum exemplo mais simples aqui direto, não. Não vai ter nenhum exemplo aqui não, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona. Pra gente, beleza, então a gente adicionou aqui o REST Assured como dependência aqui do nosso projeto, tá? E aqui na minha classe de teste, aqui na minha classe abstrata, eu vou criar aqui um método público de setup,
tá anotado aqui como before, tá vendo? Arroba before do JUnit, tá ok? E é um método de setup aqui. E nesse método de setup eu vou colocar aqui o seguinte, ó, REST assured.port, ok? É igual a porta. Tá? Então eu tô falando, olha, REST assured, quando você for executar, você vai utilizar como porta essa porta aqui do Spring. Tá, ok? Essa aqui é a única configuração que eu preciso fazer para o meu REST Assured funcionar, tá, ok? Eu designo aqui para o parâmetro dele porta, né? Porta aqui, tá, ok? Que é ele é público aqui, eu designo a porta aqui do meu Spring. Por isso que a gente precisou desse cara aqui lá na última aula, tá? Por isso que eu mostrei como é que configura esse cara aqui na última aula, para a gente colocar essa porta aqui no REST Assured, beleza? Então vamos aqui para o meu Pessoa Resource Test. Deixa eu fechar essas outras coisas aqui, não vou precisar agora. E vamos escrever o nosso primeiro teste aqui. Tudo bem? Então vamos vir aqui, @teste. Então aqui, ó. Criar um teste aqui, um método de teste. Eu vou colocar, olha, deve procurar pessoa pelo DDD e número do telefone. Certo? Então eu vou procurar uma pessoa aqui pelo DDD e o número do telefone, tá ok? E usando o REST Assured, eu vou fazer o seguinte, olha, given, então dado que, não é? Aqui do REST Assured, dado que, eu coloco aqui, ó, path eu vou ter um parâmetro aqui, chamado DDD, certo? E que ele vai me ter aqui um valor, certo? E eu vou ter outro path aqui, vai se chamar número, e eu vou ter aqui outro valor aqui, tá ok? Então, dado que eu tenho esse DDD e esse número aqui, agora eu vou preencher esses dois caras aqui, então o que você vai fazer? Você vai dar um get. Eu vou dar aqui deixa eu colocar aqui, get, tá? E aqui eu tenho que passar a URL aqui, a URL eu vou passar aqui no formato string, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, então, dado que eu tenho esses dois parâmetros aqui, eu vou passar essa URL aqui, ó, pessoas, barra, e aqui eu coloco DDD, barra, número, que é os mesmos valores aqui, tá ok? Então, dado que eu tenho aqui um DDD e um número, eu vou dar o get aqui, então eu vou verificar, olha, então, then, o que eu vou verificar aqui depois? Uma vez que eu dei esse get aqui, eu vou verificar se status code. Se o código de status, eu vou pegar aqui o HTTP status, esse objeto HTTP status aqui do Spring Framework, tá ok? Vou passar aqui o OK. Esse HTTP status aqui, deixa eu abrir essa classe aqui para vocês. Ela é uma enumeração, tá? Que tem todos os códigos HTTP, as suas respostas, né? E o seu label, né? A sua descrição, tudo bem? Então aqui tem todos os status HTTP aqui e o que esses status significam, tudo bem? Então eu vou utilizar essa classe aqui HTTP status, né? Do Spring Framework para ajudar aqui a gente. Tá, ok? Esse status code aqui, ele precisa de um inteiro, tá? Então, ele recebe o inteiro aqui. Então, eu vou aqui, ó, dado OK, e eu pego aqui o value, que é o inteiro. Então, eu quero saber se o código aqui vai ser o código de OK. E o código de OK aqui é o código 200. Então, eu quero que seja aqui o 200. Tá, ok? Status code, and, e eu coloco aqui, body. E aqui no body aqui, eu vou verificar se dentro do meu body tem algumas coisas aqui. Então, vamos vir aqui, vamos colocar algumas classes, vamos procurar alguns dados aqui. Aqui no meu Load Database, por exemplo. Vamos pegar esse Cauê aqui. Vamos ver se a gente procurar pelo telefone do Cauê, a gente encontra ele. Tá? Então, o Cauê tem esse CPF aqui, 387-678-97100. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, esse CPF aqui. E o telefone, o DDD é 86. E o número é esse aqui, ó, 3500-6330. Então, vamos pegar aqui, ó, 86. E aqui, o número do telefone é esse número do telefone aqui. Certo? Então, dado que eu passei aqui pessoas, /86/35006330, então eu vou verificar se eu vou dar um get aqui vou dar um get aqui, tá? E eu vou verificar se o status do código foi o 200 e se no corpo vai ter alguma coisa aqui. O que vai ter nesse corpo aqui? Como que a gente verifica aqui? Vamos voltar aqui no REST Assured, aqui na documentação, e veja o seguinte.
Quando a gente faz chamadas HTTP usando REST, ele retorna para a gente um JSON, tá? E esse aqui é um exemplo de um objeto JSON, tá? Então aqui a gente tem aqui um parâmetro aqui chamado loto, né? E o valor dele é um objeto aqui, que tem o loto ID, tem o winner numbers, tem o winners aqui. Veja aqui, isso aqui é um objeto JSON, tá? E no REST Assured, no nosso body, a gente verifica o seguinte, olha, tá vendo isso aqui, ó? Loto.lotoid, a gente passa dessa forma aqui, ó. Então ele vai verificar lá se no meu JSON tem um parâmetro chamado loto, né? Tem uma chave chamada loto, né? E se dentro dessa chave loto tem outra chave chamada loto ID, e se essa loto ID é igual a 5. Vamos ver aqui, ó, loto.lotoid é igual a 5. Então, basicamente, o nosso corpo a gente vai verificar dessa forma, tá? Aqui, quando a gente for chamar, quando a gente der uma resposta aqui, dentro do nosso corpo, a gente vai ter aqui, ó, o nosso objeto de modelo aqui, pessoa. Tá? Então, aqui, ó, a nossa pessoa aqui, ela tem o código, tem o nome, tem o CPF, tem uma lista de endereço, uma lista de telefone. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? A gente vai retornar aqui um objeto chamado pessoa e ele vai ter esses parâmetros aqui. Tá? Então, a gente quer verificar se o código vai ser 3, o nome vai ser Cauê e o CPF vai ser o nosso CPF aqui, ó, o 38, vou voltar aqui, o 38 aqui, 701, tal. Tá? Esse CPF aqui. Então, como que a gente vai fazer? Se no meu corpo, então, eu vou colocar assim, olha, se tem aqui um código, é esse aqui o parâmetro de pessoas aqui, é um código, não é? O código, então, vai ser equal to, esse equal to aqui, ele tem que ser aqui do nosso run crash, tá? Ele tem que ser do run crash. O run crash já vem lá junto com já vem no Spring aí também, se eu não me engano ele deve estar lá dentro do REST Assured também, tá ok? Então, equal to 3, tá? Aqui é o nosso código, certo? Vírgula, eu posso passar várias coisas aqui dentro, eu quero saber também se o nome da pessoa, vírgula, vai ser equal to, e aqui eu coloco Cauê. Vamos ver aqui, se é isso mesmo o nome, é esse nome aqui, ó, Cauê. E vamos copiar o CPF aqui. E se também, vírgula, posso passar vários. E se o CPF equal to, e esse CPF aqui, certo? Vamos verificar por enquanto só o código, o nome e o CPF. Então, vamos lá no nosso teste. Eu escrevi, olha, dado que eu tenho aqui um parâmetro chamado DDD, que vai receber o valor 86, e um parâmetro chamado número, que vai ter esse valor aqui, ó, 35006330. Então, eu vou dar um get aqui, hein? Aqui vai ser assim, ó, localhost, a porta do servidor, que o Spring sobe, barra pessoas, barra DDD, barra número. Tá ok? Eu não preciso passar esse localhost à porta aqui, porque o nosso REST Assured já está configurado para verificar esse tipo de coisa aqui. Deixa eu tirar esse end aqui. Eu vou colocar aqui só um negócio aqui para a gente ver. Ó. Eu vou colocar aqui log. Vou colocar aqui para logar o nosso body. Então, isso aqui eu estou falando o seguinte, olha, você vai executar, então você vai dar um log no body que voltou e vai verificar se o status code vai ser o 200 e se no corpo vai ter esses caras aqui. Eu estou colocando esse pequeno trecho de código aqui para a gente ver no nosso console qual que foi o retorno que a nossa requisição teve, tá? O que vai ter no corpo da nossa requisição lá, tá ok? Vamos rodar o nosso teste? O que vocês acham que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Vai falhar porque, primeiro, a gente não tem aqui esse pessoas ID e o nosso teste vai falhar, mas é TDD, é isso que a gente espera. Então, vamos lá, o Spring subiu. Vamos ver se vai executar pelo menos assim o teste, né? Então, ele está startando o Pessoa Resource Test aqui. Subiu, beleza. Aplicou as migrações do Flyway. Aqui ele mapeou as portas, subiu aqui na porta 51092 e, opa, deu ruim aqui, hein? Deu ruim porque, olha, o que ele foi fazer aqui? Vamos ver aqui, ó, ele mapeou aqui o Flyway e os endpoints que a gente tem são esses endpoints aqui. Então, ele subiu a aplicação na porta 51092, tá? E aí, ele foi executar lá o método get e falou, olha, cara, deu aqui, ó, status 404, not found. Isso aqui é o que veio no corpo da nossa requisição, tá? Que ele fala aqui o timestamp, o erro, o status aqui é o 404, not found. Você está procurando alguma coisa aqui que não existe no nosso servidor. Não tem nada nesse caminho aqui, pessoas, né, com esse DDD e esse número,
tá ok? Então, ó, o status esperado era o 200, mas a gente teve aqui o 404. Não tem o que fazer, tá? Porque não está implementado. Uma vez que o nosso teste está escrito, a gente está trabalhando com TDD, então vamos agora escrever o nosso código de produção, tá ok? Que vai resolver esse problema, que vai implementar para a gente esse endpoint aqui. Deixa eu só fechar algumas coisinhas aqui, tá? Então aqui a gente já tem o nosso teste falhando, vamos escrever aqui o nosso código de produção. Então eu criei aqui um pacote resource, aqui no nosso código de produção, e aqui eu vou criar um new, uma classe, e eu vou chamar isso aqui de pessoa resource. Tá ok? Beleza. Essa pessoa resource aqui é onde a gente vai disponibilizar a nossa API, o nosso endpoint, não é? Um dos endpoints da nossa API. Então eu vou colocar aqui, ó, @REST controller, tá ok? Isso aqui vai ser um controlador REST, ele vai me responder aqui uma API REST, tudo bem? E aqui eu coloco aqui, ó, request mapping. Eu estou falando aqui, olha, eu quero que esse recurso aqui, ele seja mapeado dentro desse grupo aqui, né? Então, esse grupo aqui eu vou colocar aqui pessoas, tá ok? Veja bem aqui no nosso teste, que é isso aqui, ó, pessoas, tá? Então, eu quero que o mapeamento principal seja esse aqui, pessoas. Então, eu vou colocar aqui, pessoas. Beleza? Certo. Agora, vamos criar, então, o nosso método que responde. Então, eu vou ter aqui vou criar aqui um public. Aqui no nosso diagrama, a gente falou que ele vai responder um response entity, que é um objeto do Spring aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó, response entity. Response entity é uma resposta com entidade, e dentro dessa entidade aqui eu vou passar a classe pessoa do nosso modelo. Importar aqui, importei. Então ele vai dar uma resposta aqui, vai dar uma resposta HTTP, tá? Esse response entity aqui do Spring Framework HTTP, ele é uma entidade de resposta HTTP, tá? Aqui o corpo dela vai ter aqui uma pessoa, tá? Vamos nomear o nosso método, então buscar por telefone, por DDD e telefone, DDD e telefone, e número, né, do telefone. Tá? O nome do método aqui está um pouquinho grande, mas não tem problema não, a gente não vai chamar esse método não, que vai chamar lá é o Spring por baixo dos panos. Tá? E a gente vai passar dois parâmetros aqui para ele. Quais são os parâmetros que a gente vai passar para ele aqui? Um string com o DDD e outra string que é o número, conforme a gente definiu aqui no nosso diagrama de classe. Beleza? Para esse método aqui responder as chamadas GET do nosso servidor, então precisa anotar aqui, ó, em cima do nosso método get mapping do Spring Framework, que é o Web Bind Annotation, tá? Então um get mapping aqui, tá ok? Só que esse cara aqui não é só dar um get em pessoas não, tá? Ele recebe dois parâmetros aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, ele vai receber um parâmetro aqui barra DDD barra número. Ele vai me receber aqui esses dois parâmetros, o DDD e o número, tá ok? Então esse método aqui vai responder em pessoas barra DDD barra número. Tá? E para a gente mapear esse DDD e esse número aqui, bem aqui nos nossos parâmetros aqui, né, que a gente passa para dentro do nosso método, eu vou anotar aqui, @path variable. Nesse path variable aqui eu vou colocar, aqui é o DDD, deixa eu quebrar aqui, e aqui, path variable, aqui vai ser o número, tá ok? Então, beleza, o que passar aqui nessa parte aqui vai ser o nosso DDD e o que passar aqui vai ser o nosso número. Beleza? Tranquilo, então. E o que a gente vai ter como resposta aqui? Então, aqui a gente vai ter que retornar, return, aqui um new response entity, pessoas aqui, e aqui dentro a gente tem que passar o que? Uma pessoa, certo? É isso que a gente tem que passar aqui. Vamos ver. Ele está falando aqui que a gente tem que passar um status HTTP, não. HTTP status, aqui um status, ok, certo? Deixa eu importar aqui. E mais o que a gente pode passar aqui? Vamos ver aqui no nosso construtor. É que a gente pode passar também o tipo, né? Vamos usar esse carinha aqui, ó. A gente vai passar aqui o que vai ter no corpo e o status HTTP, tá ok? Então, aqui eu vou passar aqui, ó. Dentro do corpo eu tenho que passar aqui uma pessoa, não é? Vou botar aqui um new pessoa para não dar problema.
new pessoa, não é essa aqui que a gente vai passar não, e um status HTTP. Beleza? Então eu preciso passar aqui um objeto pessoa e um status HTTP aqui. Mas como que a gente vai buscar a pessoa utilizando esse DDD e número? Lembra que a gente criou aqui na nossa classe de serviço, olha aqui, a gente tinha uma classe de serviço aqui chamada buscar por telefone, que recebia um telefone e retornava uma pessoa. Então a gente vai utilizar esse método aqui da nossa classe de serviço. Vamos vir aqui no nosso código. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu preciso do meu serviço de pessoa, certo? Então eu vou vir aqui, colocar outwired, aqui private, pessoa service, pessoa service, certo? Então eu vou injetar aqui um pessoa service, e minha ideia deu uma chiada aqui, eu já vou mostrar por quê, beleza? Então eu vou pedir para o Spring, olha Spring, injeta aqui para mim uma instância de pessoa service aqui, tá? E aqui no meu método, eu vou fazer o seguinte, olha, primeiro eu vou usar esses parâmetros que a gente recebeu aqui para criar um objeto telefone. Então eu vou criar aqui, ó, final telefone, portar aqui é igual a new telefone, e aqui, ó, telefone ponto set DDD, aqui a gente vai passar aqui o DDD, e telefone ponto set número, eu vou passar aqui o número que eu recebi aqui por parâmetro, beleza? Então, crio um objeto telefone aqui, DDD e o número, tá ok? E aí eu vou utilizar o meu pessoa service para utilizar esse telefone aqui para me dar a resposta que eu quero. Então, eu vou criar aqui, ó, um final pessoa, final porque eu não vou mudar essa instância aqui, pessoa é igual a pessoa service ponto buscar por telefone, esse método aqui, ó, buscar por telefone, e eu vou passar aqui o telefone, o objeto telefone que a gente criou aqui, certo? Ele vai reclamar aqui que ele pode me retornar aqui, ó, ele está me retornando que ele aqui, ó, pode me retornar a exceção de telefone não encontrado exception. Eu vou colocar esse cara aqui na assinatura do método, veja bem, eu passei aqui um throws telefone não encontrado exception, eu vou passar esse cara aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula como que a gente trata exceções quando o método dá problema, beleza? Então aqui eu trago aqui uma pessoa e aqui dentro aqui, ó, do meu response entity, eu vou colocar aqui a pessoa. Beleza? Esse aqui é a nossa API aqui. Eu vou criar um objeto telefone, tá ok? E vou pedir para o nosso pessoa service buscar aqui por telefone, vai me retornar uma pessoa, e aí eu dou a resposta dentro desse response entity aqui com o status ok, que é o status que eu espero lá no meu teste aqui. A minha ideia, ela está reclamando aqui pelo seguinte, olha, ele está falando aqui que pessoa service não tem nenhum bin que pode ser injetado aqui. Vamos abrir aqui no meu pessoa service, essa aqui é uma interface, vamos abrir a nossa classe completa, essa aqui é a classe completa que implementa essa interface aqui. E para ela ser utilizada pelo Spring, eu tenho que vir aqui e anotar ela com @service, tá? Esse @service aqui, ele é basicamente igual a esse @components aqui, ó, @components. Tá? Ele é um estereótipo, tá, ok? Que vai falar aqui que essa classe aqui é uma classe que tem que ser gerenciada pelo Spring, tá? O Spring pode utilizar essa classe aqui para injetar ela em outros lugares, e a gente coloca aqui como service porque é um nome fácil, não é? Para falar, olha, que é uma classe da nossa camada de serviço. Vamos ver aqui no nosso pessoa resource, veja que ele parou de chiar porque agora ele tem que injeta aqui. Se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, eu posso injetar o pessoa service aqui, beleza? É basicamente essa nossa implementação. Vamos rodar o nosso teste, ver se vai passar. Então, deu o play no meu teste aqui. Está iniciando aqui o meu teste do Spring. Beleza, subiu o Tomcat, aplicou as migrações, iniciou o Hibernate, o JPA, certo? E agora veja bem o que aconteceu aqui. Vai terminar de executar e, opa, peraí, ixi, deu um erro aqui. E deu um erro dos grandes aqui. Falhou o nosso teste. Tá? E aí ele vai estar falando aqui por que aqui. O que foi que aconteceu aqui? Deu um Stack Overflow aqui. Ah, tá. Vamos lá, deu um Stack Overflow aqui. E por que deu esse Stack Overflow aqui? Veja bem que ficou aqui, bugou bem o log aqui. Por que deu esse Stack Overflow aqui? Esse Stack Overflow aconteceu pelo seguinte, deixa eu fechar essas classes aqui. Vamos ver aqui na nossa classe modelo. Deixa eu fechar aqui essas classes aqui. Pessoa service não vou precisar, nem aqui. Vamos abrir aqui, ó, vamos ver aqui a pessoa. Bom, vamos ver aqui o nosso objeto pessoa. O nosso objeto pessoa, ele tem aqui, ó, @long, tem um código,
tem um string nome aqui e tem um string CPF aqui, certo? Beleza, normal. Só que ele tem aqui duas listas, ele tem uma lista de endereços e ele tem uma lista de telefones aqui. Vamos abrir a nossa classe telefone aqui. Bom, o nosso telefone aqui ele tem um código, ele tem aqui um DDD, ele tem aqui um número e veja que ele tem aqui uma entidade pessoa, tá ok? Isso aqui é chamado de dependência cíclica, tá? Uma pessoa, ela tem aqui uma lista de telefone, tá ok? E um telefone, ele tem uma pessoa. Isso aqui é uma dependência cíclica, tá ok? Então, o que acontece? Quando a gente pede para gerar, quando a gente pede para o Spring gerar o JSON desse objeto pessoa aqui para a gente, para devolver lá no nosso front-end, o que ele vem fazendo? Ele vem aqui, ó, e verifica, beleza, então esse pessoa aqui tem um código, ele vai lá e monta lá no JSON uma chave chamada código e passa o código da pessoa. Monta uma chave chamada nome e passa o nome da pessoa. Monta uma chave CPF e passa o CPF da pessoa. Quando ele vai montar lá a lista de endereços, ou de telefone aqui, que é o caso, o endereço também acontece a mesma coisa. Quando ele vai montar a lista de telefone lá, ele pega e fala, então a lista de telefone. Então ele pega o primeiro telefone e ele vai montar o primeiro telefone. Quando ele vai montar o primeiro telefone, ele monta o código do telefone, monta o DDD do telefone, monta o número do telefone. E como ele vê que tem uma pessoa nesse telefone aqui, ele vai lá e tenta montar o objeto pessoa de novo. Ele começa a montar o objeto pessoa. Como essa pessoa tem um telefone, ele monta o telefone. Veja bem, ele vai montando uma pessoa e um telefone dentro dele mesmo várias vezes, até que estoura a pilha de memória, tá ok? E isso aqui é um problema, tá? Como que a gente resolve esse problema aqui? Aqui na minha classe telefone, como eu preciso no meu objeto pessoa, eu preciso da minha lista de telefone, e no meu então, beleza, eu não vou mexer em nada aqui no meu telefone não, tá? Mas no meu telefone, uma vez que o telefone está dentro de pessoa, eu não preciso que seja renderizado dentro do telefone os dados da pessoa. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e anoto aqui, ó, @JSON ignore. @JSON ignore. Essa anotação aqui é do Jackson, aqui ó, org fast Jackson, aqui ó, opa, deixa eu apagar esse aqui, com faster xml Jackson annotation JSON ignore, tá ok? Então eu tô falando pro JSON, ó, ignora essa propriedade aqui, tá ok? Dentro de telefone. Na hora que você for montar o JSON do telefone, você não precisa colocar os dados da pessoa. E eu vou fazer aqui a mesma coisa aqui no meu objeto endereço, que também tem aqui, ó, uma pessoa, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, @JSON ignore. Ignora essa propriedade pessoa aqui, beleza? Para não ter esse problema dele tentar montar a pessoa e monta o endereço, dentro do endereço tem a pessoa, ele monta a pessoa que tem o endereço e faz isso infinitamente até estourar a pilha de memória. Vamos ver se isso resolve? Vamos executar o nosso teste novo aqui. Tá bom? Por isso que é muito bom você estar desenvolvendo com o TDD esse tipo de aplicação. Esse tipo de problema aqui dificilmente você pegaria de uma maneira simples, tá? Você teria que subir lá a sua aplicação num container, chamar, e aí ia dar esse erro aí e você teria dificuldades aí para encontrar. Agora veja que deu certo aqui, nosso teste ficou verdinho, passou. Tá ok? Vamos ver aqui, ó. Aqui pra cima aqui eu já expliquei tudo. Até aqui ele subiu com o TJPA, tá? Subiu o Hibernate aqui. E veja bem, ó, ele mapeou um URL aqui, ó. Pessoas que passar o DDD e o telefone. É um método GET, tá ok? E ele foi mapeado dentro de Spring Framework, Response Entity aqui, dentro da classe aqui, ó. Com exemplo demo, resource, pessoa, resource, tá? Ele subiu aqui na porta 49175. Né? Ele executou em 12,2 segundos aqui, e aí o que ele fez? Ele deu o load database aqui, chamou a chamada HTTP e veja o que veio no corpo da resposta. Veio aqui o CAUE de código 3, o CPF, o endereço do CAUE e a lista de telefones do CAUE. Aqui tem a lista de endereço e aqui tem a lista de telefone do CAUE. Depois que ele fez isso aqui, ele limpou a database, né? Limpou o banco de dados e fez as validações. Então vamos ver aqui, ó, na nossa validação. Deixa eu abrir um pouquinho aqui o espaço. Perguntei, olha, eu quero saber se o código aqui é igual a 3. E veja que aqui o código é igual a 3. Tá? O nome aqui, eu quero ver se é CAUE. Veja aqui que o nome dele... Opa, peraí, eu peguei errado aqui. Não é o código do endereço, não. É o código aqui, ó, 3. O nome é CAUE e o CPF aqui é isso igual. Tudo bem? Se eu quisesse fazer mais validações, eu poderia fazer. Eu poderia colocar aqui, ó, endereços, ponto, código... e aí eu coloco aqui equal to 3 também. Poderia fazer validações para todos esses parâmetros aqui, tudo bem? Mas não é necessário aqui não. Até aqui a gente já
descobriu que deu bastante certo aí. Tá? Essa aula aqui ela ficou um pouco grande, então a gente vai parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar a desenvolver esses testes aqui em outros cenários, tudo bem? Então até a próxima aula.